O Reizinho Autista, terceira edição. Maíra Gaiato e Gustavo Teixeira. Capítulo 4. Quais são os sinais de alerta no autismo? Milestones e a importância dos marcos evolutivos do desenvolvimento infantil. Preocupados com o comportamento da filha Milena de 2 anos e 6 meses que ainda não falava, resistia aos cuidados paternos e não interagia com outras pessoas. O casal Samuel e Lourdes procura a ajuda do médico pediatra da criança. Mãe, não seja ansiosa. Sua filha não tem nada. Clinicamente é super saudável, mas ela é mais lenta no desenvolvimento mesmo. Ela tem um tempo dela. Vamos aguardar mais alguns meses e tudo ficará bem, ok? Infelizmente, escutamos relatos como esse diariamente na clínica. Mães que, ao identificar comportamentos sugestivos de autismo, levam suas dúvidas e angústias ao pediatra da criança e acabam por perder a oportunidade de iniciar uma intervenção precoce para o tratamento do transtorno do espectro autista em razão da postura expectante de muitos profissionais de saúde. Vamos deixar claro uma coisa: não existe essa questão de tempo dela. O que existem são marcos evolutivos importantes no desenvolvimento infantil, também chamados Developmental Child Milestones, e que precisam ser conhecidos, respeitados e avaliados cuidadosamente quando se encontram alterados. Claro que não se trata de uma ciência exata, entretanto, na identificação de atrasos importantes do desenvolvimento da criança, precisamos acender o sinal de alerta e iniciar uma investigação detalhada. Na dúvida, inicie o tratamento imediatamente, pois não podemos perder tempo. Intervenção precoce significa intervir cedo para obter os melhores resultados possíveis no desenvolvimento da criança. Portanto, pais, familiares, responsáveis e pediatras precisam estar atentos a alguns sinais de alerta para a possibilidade de um transtorno do espectro autista. A presença de um desses sintomas não significa que a criança seja autista, mas deve sinalizar para a importância de uma avaliação comportamental detalhada, a ser realizada por um médico especialista em desenvolvimento infantil, como a psiquiatria da infância, neuropediatria ou um neurologista infantil. Reforçamos que o autismo é uma questão de saúde pública, visto que a incidência dessa condição comportamental é muito elevada. Assim, será de fundamental importância que o médico pediatra tenha conhecimento psicopatológico para conduzir bem os casos de autismo que diariamente aparecem nos consultórios e ambulatórios médicos. Principais características. Bebês com autismo apresentam grande déficit no comportamento social, tendem a evitar contato visual e se mostram pouco interessados na voz humana. Eles não assumem uma postura antecipatória. Por exemplo, colocando seus braços à frente para serem erguidos pelos pais, podem ficar indiferentes ao afeto e não demonstrar expressão facial ao serem acariciados. Outra característica observada de alguns bebês e crianças pequenas com autismo é o início normal de seu desenvolvimento de habilidades sociais, mas de repente esse processo é interrompido e a criança começa a regredir em seu desenvolvimento social. Por exemplo, a criança com 2 anos de idade que para de falar, de dar tchau e de brincar socialmente, como nos jogos do tipo esconde-esconde. Quando crianças não seguem seus pais pela casa e não demonstram ansiedade por se separar deles, não se interessam em brincar com familiares e há indiferença por jogos ou atividades em grupo. Suas ações podem se limitar a atos repetitivos e estereotipados, como cheirar e lamber objetos, ou bater palmas e mover a cabeça e o tronco para frente e para trás. O interesse por brinquedos pode ser peculiar. A criança pode gostar do movimento circular da roda de um carrinho ou do barulho executado por ele, por exemplo. Essas alterações estão relacionadas com respostas não usuais a experiências sensoriais diferentes vivenciadas pela criança.
Pode ocorrer fascinação por luzes, sons e movimentos que o despertem para um interesse maior pelo ventilador de teto ou por uma batedeira elétrica, por exemplo. A textura, o cheiro, o gosto, a forma ou a cor de um objeto também podem desencadear um interesse específico na criança com autismo. Essa criança pode se sentir incomodada por pequenas mudanças em sua rotina diária, o que pode resultar em violentos ataques de raiva. Também é observado que quase a totalidade de crianças autistas resiste em aprender ou praticar uma nova atividade, sendo essa uma grande dificuldade para a adesão da criança a um programa de tratamento. Vale ressaltar que crianças com autismo não são capazes de se desenvolver, porém o fazem de maneira menos eficiente do que outras crianças da mesma idade. Isso significa que quando comparamos crianças da mesma faixa etária e identificamos prejuízos e atrasos significativos no desenvolvimento de crianças no espectro autista. Transtornos associados. A criança fica comprometida em grande parte das crianças com autismo. Cerca de 50% desses pacientes apresentam algum grau de deficiência intelectual. Contudo, o trabalho de estimulação cognitiva, o acompanhamento escolar e aulas de reforço auxiliam muito para a aprendizagem dessas crianças. Outros transtornos associados podem estar presentes e algumas dessas principais condições são o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada, os transtornos de tiques, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, deficiência intelectual e a epilepsia. Adolescentes autistas podem adquirir sintomas obsessivos, como ideias de contaminação, e apresentar comportamentos compulsivos e ritualísticos, por exemplo, toques repetitivos em certos objetos pessoais, rituais de lavagem e constante ansiedade relacionada a temas do interesse do jovem. Sinais de alerta. Aos 4 meses de idade. Não acompanha objetos que se movam na sua frente. Não sorri para as pessoas, não leva as mãos ou objetos à boca, não responde a sons altos, não emite sons com a boca, não sustenta a cabeça, dificuldade em mover os olhos para todas as direções, perdeu habilidades que já possuía. Aos 6 meses de idade, não tenta pegar objetos que estão próximos, não demonstra afeto por pessoas familiares, não responde a sons emitidos próximos a ele, não emite pequenas vocalizações, não sorri ou dá risadas ou expressões alegres, perdeu habilidades que já possuía. Aos 9 meses de idade, não senta, mesmo com auxílio, não balbucia, não reconhece o próprio nome, não reconhece pessoas familiares, não olha para onde você aponta, não passa os brinquedos de uma mão para a outra, não demonstra reciprocidade, não responde às tentativas de interação, perdeu habilidades que já possuía. Aos 12 meses de idade, não faz contato visual, não engatinha, não fica em pé quando segurado, não procura objetos que vêm sendo escondidos, não fala palavras como papai ou mamãe, não entende comandos como dar tchau, não aponta para objetos, perdeu habilidades que já possuía. Aos 18 meses de idade, não anda, não fala pelo menos 6 palavras, não aprende novas palavras, não expressa o que quer, não aponta para mostrar algo, não se importa quando o cuidador se afasta ou aproxima, não copia comportamentos, perdeu habilidades que já possuía. Aos 2 anos de idade, não fala frases com 2 palavras que não sejam imitações, exemplo, quero água. Não copia ações ou palavras, não segue instruções simples, não anda de forma equilibrada, não entende o que fazer com utensílios comuns como colher, telefone, escova de cabelo, perdeu habilidades que já possuía. Aos 3 anos de idade, cai muito ao andar, fala muito pobre ou incompreensível, não compreende comandos simples,
não consegue brincar de faz de conta, não consegue brincar com brinquedos simples, exemplo, quebra-cabeça, Lego. Não há interesse em brincar com outras crianças, perdeu habilidades que já possuía. Aos 4 anos de idade, não brinca com outras crianças, interage com poucas pessoas, resiste em trocar de roupas, não aprende histórias de faz de conta, tem dificuldades na fala, não entende comandos simples, não usa os pronomes você e eu corretamente, tem dificuldade em rabiscar um desenho, perdeu habilidades que já possuía.